Desta vez venho partilhar convosco uma experiência de que educar nos e para os direitos humanos é uma experiência possível e que está ao alcance de todos e também focada na comunidade surda. Esta minha intervenção visa focar um ciclo de conferências sobre educação de surdos, iluminada pela ideia do direito à educação como um direito de todos e que é premente fazer cumprir. Eu venho em representação do Centro de Formação de Escolas António Sérgio, em Lisboa, só para ter uma ideia de que instituição é esta. Portanto, em Portugal, a formação de professores que pretende também servir para a carreira docente, a progressão na carreira docente, é acreditada por um organismo que se chama Conselho Científico-Pedagógico e toda a formação que conta para a progressão da carreira é acreditada por esta instituição, e os centros de formação de escolas foram criados com vista a dar resposta à formação contínua ou continuada, como se diz no Brasil, dos professores. Nós estamos sediados em Lisboa, na Escola Secundária Dom Dinis. Todos os centros de formação de escolas estão sediados numa escola. Contamos com 37 escolas associadas, cerca de 4.500 estudantes que frequentam essas escolas, das quais uma escola é uma Erebas, ou seja, uma escola bilingue para a educação de surdos, com cerca de 2.200 professores, dos quais cerca de 50 educam surdos e cerca de 650 de pessoal não docente. A formação de professores tem vindo a ser reconhecida a nível nacional e internacional e, sobretudo, em contexto de educação inclusiva. Eu lembrei-me aqui de trazer um documento que eu penso que é conhecido de todos vocês, um velhinho documento sobre o Índice para a Inclusão, em que, dentre outras coisas, um dos elementos fundamentais para que a educação inclusiva seja uma realidade possível é precisamente a escola proporcionar a participação efetiva de todos, nomeadamente dos estudantes. Por outro lado, essa participação, também estes dois autores sublinham, que ela é fomentada se os professores tiverem ferramentas pedagógicas que proporcionem essa participação legítima. No que diz respeito à educação de surdos, a Federação Mundial dos Surdos realça também a importância da formação dos professores que educam surdos para que seja facilitado o sucesso escolar e social dos surdos. Em Portugal, portanto, também esse reconhecimento é previsto em vários documentos, nomeadamente quando se referem às Erebas, em que a escola deve garantir formação adequada aos professores, nomeadamente aconselhamento, não só aos professores, mas também a todos os elementos da comunidade educativa, dentre os quais os pais dos alunos. Partilho convosco aqui um mapa de Portugal continental. Faltam ali as ilhas da Madeira e dos Açores, para vos só situar na composição das Erebas distribuídas em Portugal. Elas estão assinaladas a azul e a verde são as escolas de referência para cegos. Como podem reparar, as Erebas estão todas, quase elas, situadas em litoral do país. Isso quer dizer que o acesso dos surdos à educação, pela dimensão geográfica, revela aqui uma falta de equidade tremenda. Imaginem alguém que nasce lá do lado ocidental, no norte do país, cerca de Bragança, um surdo que nasce lá, como é que ele tem acesso a estas escolas? Sendo que a mais próxima se situa a cerca de 400 quilómetros. Das duas, uma, ou não tem acesso à educação de qualidade, uma vez que é previsto que só as Erebas é que devem facultar essa educação, ou então os familiares serão obrigados a ser quase que desterrados para a cidade mais próxima, para que a criança tenha acesso a essa educação. O que
contraria a Declaração de Salamanca, conhecida por todos vós, em que diz que toda a criança tem direito à escola da vizinhança, o que é muito complexo. Ora bem, esta desigualdade depois manifesta-se nestes dados que eu tenho aqui, nomeadamente nos que frequentam a escola em Portugal é obrigatório que toda a criança esteja na escola, elevados níveis de retenção ou então de abandono escolar. Por outro lado, os que completam a escola relevam baixos níveis de literacia, e estou a falar de literacia em língua portuguesa, porque não há estudos ainda sobre o grau de literacia em língua gestual portuguesa destes estudantes. E já falei há bocado das representações pouco favoráveis e facilitadoras da inclusão dos surdos, a questão da formação dos professores, uma vez mais, e também de outros agentes educativos, nomeadamente de intérpretes. Ora bem, no sentido de contribuirmos para que o direito à educação dos surdos seja garantido, nós, Centros de Formação, organizamos então este ciclo de conferências que se chamava Do Gesto à Voz, Educação de Surdos e Inclusão, e tinha vários objetivos, dentre os quais propiciar que os surdos tivessem, portanto, também eles, uma voz nesta questão da formação dos professores. Por outro lado, combater a quase lacunar formação adequada dos professores e remover barreiras à participação legítima dos surdos e também facilitar uma coisa que é fundamental numa educação intercultural prevista na educação dos direitos humanos, que é a realização de transições entre línguas e culturas. Partilho convosco algumas das imagens dessas conferências, em que foram apresentadas cerca de 30 comunicações, 2 línguas de trabalho, portanto, os participantes escolhiam a língua em que queriam participar, a língua portuguesa ou a língua gestual portuguesa, cerca de 40 conferencistas, surdos ouvintes, 6 moderadores e, portanto, com 6 temas específicos. Uma das nossas preocupações foi também convidar líderes das comunidades surdas, que são elementos fundamentais nessa realização de transições entre as línguas e as culturas, e também intérpretes de língua gestual portuguesa. Participaram nesta conferência cerca de 250 participantes por sessão. Havia 6 sessões, portanto, participou muita gente e damos-nos muito felizes por terem participado. O programa tentou ser diverso e abrangente, tentando responder às diversas problemáticas que configuram a educação de surdos, e tivemos uma preocupação na última sessão, foi só dinamizada por alunos, que é uma coisa que rareiam quando vamos a congressos, a conferências como desta natureza. Não sei, se calhar estou a julgar mal, não sei se tem algum painel de alunos sobre os direitos humanos, eu não me apercebi, mas é muito importante termos as vozes de todos, nomeadamente dos alunos. A última conferência foi só deles. Partilho convosco alguns dos resultados. Esta foi uma tarefa de inspiração projetiva que pedíamos aos participantes, no caso, uma professora de artes, e é interessante o que ela escolheu para falar da participação nesta conferência. Ela elegeu um olho. Ora, como sabem, para as culturas surdas, que são culturas visoespaciais, a visão é fundamental. Esta professora nunca tinha tido contacto com as culturas surdas e de imediato percebeu-se da importância do olhar, do olho, da visão para a sua aprendizagem enquanto professora. Depois diz coisas também muito importantes, nomeadamente a importância que a formação de professores desta natureza tem para derrubar barreiras à inclusão. Aqui escolhemos 2 imagens. A que está de fundo é um coração, que foi uma oferta de uma participante surda, que para aí na terceira, já não me recordo muito bem, chegou ao pé de nós e ofereceu-nos aquele coração como prova de gratidão e de todo o ambiente, toda a atmosfera que se viveu durante aquelas 6 sessões, nomeadamente uma coisa que é
premente fazer, que é juntar no mesmo espaço e no mesmo tempo comunidades diversas com línguas diferentes para se conhecerem umas às outras. A outra é a resposta de uma professora que também achou que estas conferências lhe permitiram compreender melhor a realidade e aceitá-la com a equidade. Ora, a equidade é um valor fundamental na questão dos direitos humanos. Sem ela, os direitos humanos não terão lugar à sua concretização. Por último, selecionei aquela imagem. A maioria, como na sociedade, eram ouvintes, e esta é uma imagem da penúltima conferência. Como nós vemos, trata-se de um aplauso final e a maior parte dos participantes estão a aplaudir em língua gestual portuguesa, o que significa que quem participou apropriou simbologia, língua daquela cultura que desconhecia até então. E isto para nós foi uma prova de que é importante apostar neste tipo de formação, sobretudo dar a conhecer as duas culturas que, como diz aquela última imagem, desenhada por um participante surdo, em que ele escolhe graficamente, de um lado, o gesto surdos, do outro lado da ponte, o gesto ouvinte, e a ponte que ele escolheu, reparem, é uma ponte velha, mas robusta. Isto quer dizer que é isto que a educação tem que fazer e que tenta fazer há muitos anos, que é precisamente construir pontes entre línguas e culturas, combater a ignorância de uns e de outros, o desprezo de uns e de outros. Muito obrigada pela vossa atenção.